Hoje é uma noite especial, onde nós já tivemos todo dia a oportunidade de falar, de abraçar a nossa mãe, de almoçar com a nossa mãe, de ligar para ela, aqueles que estão longe, né? Alguns estão longe das suas mães, outros perderam seus entes queridos também, sua mãe, e é que o Senhor possa estar consolando você, mas sabemos que mãe é um desafio, né? A gente sabe que ser mãe é um desafio, todos nós temos as nossas mães também, mas que nesta noite, né, o Espírito Santo possa falar ao seu coração, que Ele possa ministrar, né, esta graça poderosa do Senhor, que é ser mãe, porque eu acho que ser mãe é graça de Deus, né? Se você foi agraciada pelo Senhor, agradeça a Ele por esta oportunidade, né? Você que está nos visitando, seja bem-vindo no nome do Senhor. Esta é uma casa onde nós nos encontramos sempre para estar buscando ao Senhor, sempre louvando ao Senhor e sempre agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Amém? Né? Eu quero compartilhar com você, nesta noite, uma palavra que não é sobre mãe, né? Porque eu acho que você já teve a oportunidade de falar sobre mãe, e ser mãe não é ser mãe apenas um dia, ser mãe é ser mãe para toda uma vida, né? Você foi escolhida para ser mãe, e a gente tem como filho, às vezes a gente fala o dia das mães, que a gente escolhe esse dia, para poder homenagear, é um dia que você tem a oportunidade de homenagear a sua mãe. Mas eu quero te lembrar que amanhã ela vai continuar sendo mãe também, e depois de amanhã, e depois de amanhã, todos os dias ela vai continuar sendo a sua mãe. Então trate-a com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, né? Seja um filho dedicado, uma filha dedicada, e que você possa aprender com a sua mãe, até mesmo com os erros da sua mãe. Eu até ouvi falar, né, esses dias eu estava ouvindo, a gente sempre, essa época de mãe, a gente ouve tanta coisa, né, tantos como é que fala, mensagens, postagens que o povo coloca, uma senhorinha lá dos seus 80 anos, né, um menino dela com os 40 e tantos, aí os dois filhos lá do lado dela, falou assim, eu estando certo, eu estou errada, eu estou certa. Então, mesmo ela estando errada, ela continua certa, então você me obedece, né? Então é isso mesmo, né? A gente tem que ter essa consideração e esse respeito pelas nossas mães, e que você seja a cada dia mais abençoada pelo Senhor. E pensando sobre tudo isso, né, eu trabalho numa escola pública, onde a gente tem visto o desafio que é da paternidade nas casas desses meninos, dessas crianças, desses adolescentes, né? A mãe que acaba sendo a responsável pela condução do seu lar. E essa semana nós fizemos um trabalho de ficar ligando para as mães, cobrando das mães, cobrando dos pais, né, a participação, o envolvimento dos seus filhos com a escola. E a mãe simplesmente virava para mim e falava assim, eu não falava pastor, né, me chamava diretor. Ô diretor, faz uma coisa, faz o que o senhor quiser, mas eu não dou conta mais dele. Eu falei, como você não dá conta mais dele? Não, olha, né, eu já não consigo mais falar com ela, eu já não consigo mais, ela não me obedece, não levanta, não vai para a escola, não assiste aula, não quer mais nada. Eu falei, você continua sendo mãe. Ela mora na sua casa, é sua responsabilidade como mãe, né, de falar com ela e falar para ela, olha, aqui quem manda sou eu. Isso foram várias conversas, são vários testemunhos que a gente tem, né, para falar sobre esse desafio que as mães hoje em dia, essa geração que a gente vive, tem sido colocada, onde os filhos não têm mais referência do que é ser mãe, não tem referência mais do que é uma paternidade, uma maternidade, uma família. Então a família acabou sendo destruída por um conceito, por uma sociedade, onde que a gente vê que a gente está sendo massacrado de todas as formas, e esses filhos, estão cada dia mais rebeldes. Rebeldes no sentido de não querer obedecer, não querer seguir instruções, não querer ser ministrados pelo Senhor. Amém? E não só ministrados pelo Senhor, né? Ministrados pelas suas próprias mães, né? Não obedecem às suas mães. Mas eu acredito que também seja um desafio. Mas essa semana, acho que foi essa semana, eu e o pastor Cid, a gente estava conversando, eu estava falando sobre gerações, né? Que nós vivemos numa geração totalmente decadente, que eu não sei como será a próxima geração, porque a gente vê que cada dia mais os nossos filhos estão cada dia mais distantes, a família cada dia mais está sendo pisoteada, né? Ela está sendo sufocada no seu propósito de família, de unidade,
né? E a gente vê os filhos cada dia mais rebeldes, mais longe da sua casa. E eu falo, o que nós podemos fazer como igreja? O que nós somos igreja? O que a gente pode transformar nessas realidades? E pensando nisso, fazendo um paralelo, eu acredito que um grande desafio das empresas de hoje, das instituições de hoje, é garantir o know-how das suas empresas. É garantir, né, que os seus colaboradores eles possam melhorar a cada dia mais. Mas qual é o objetivo dessas empresas quando os seus colaboradores, os seus parceiros melhoram? Para que possa haver uma sucessão, que aquilo que ele aprendeu, isso pode ser repassado para os seus sucessores. E fazendo esse paralelo, a primeira coisa que eu falei assim, será que o pessoal sabe o que é know-how? Né? O saber como, né? Isso significa saber como. Se a gente for desafiado muito a entender isso, nós vamos entender que é o mesmo saber fazer. Eu tenho que saber fazer para que eu possa alcançar algumas habilidades e que isso possa transformar o meu redor. Eu tenho que melhorar o que eu sou para que aqueles que estão à minha volta possam ser melhorados. Mas para mim ser melhorado, tem algumas coisas que nós temos que desenvolver, né? Que é a combinação de alguns fatores, que sejam objetivos ou subjetivos. Nós temos que melhorar o nosso conhecimento teórico e o nosso conhecimento prático, as nossas aptidões e as nossas atitudes. Quando a gente fala sobre teoria e prática, é muito fácil a gente falar sobre teoria e prática, mas é muito difícil a gente pôr isso em prática, a teoria que a gente aprendeu. Nós fazemos tantos cursos, ministramos tantos cursos, ouvimos tantas palestras, né? Fazemos pós-graduação, mestrado, doutorado, e cada um dentro da sua especialidade, mas o mais difícil não é fazer o curso. O mais difícil é pegar tudo aquilo que você aprendeu no curso e colocar na sua vida prática, no seu cotidiano. Então, a prática e a teoria, elas têm que andar juntas. Não tem como haver uma teoria, né, que possa me melhorar se a prática não for verdadeira. Eu posso até melhorar a minha aptidão, eu posso melhorar as minhas habilidades, a minha atitude, porque isso eu posso desenvolver, eu posso aprender no meu dia a dia. Mas a minha teoria, a minha prática, não. E trazendo isso para a nossa geração, nós vamos ver que eu quero ler com você agora. Abra no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Eu quero falar com você sobre uma geração que falhou ao passar o conhecimento para a próxima geração. Uma geração, né, que ela trouxe um grande prejuízo para a próxima geração. Porque o livro de Juízes, ele diz que aquela geração que viveu no deserto, que foi a geração de Moisés, né, ela foi toda preparada para conquistar a terra prometida. E depois que ela conquistou a terra prometida, ela cumpriu a sua missão, que era conquistar a terra. Mas ela também falhou com os seus filhos, porque ela esqueceu de ensinar os seus filhos, né? Os seus filhos não aprenderam quem era o Senhor e não aprenderam o que o Senhor era na vida de Israel. E quando a gente fala sobre isso, sobre essas características, nós vamos ver que o último versículo de Juízes, capítulo 21, 25, ele diz que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Ou seja, cada um tomava conta da sua vida do jeito que queria. E a gente parece que está vivendo isso no dia de hoje. Quando eu falei sobre os alunos da minha escola, é isso que eu sinto, que cada um faz o que quer. Eles chegam na escola querendo fazer o que quer também, pensando que ali é uma continuidade, né, da vida dele, ele quer que isso seja. E quando eu trago para o livro de Juízes, você abriu ele, Juízes capítulo 2, do versículo 10 ao 22, que nós vamos ler. Diz assim, capítulo 2, 10, 22. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins.
Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoravam vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores, que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, os quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. 16. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. 18. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele, o Senhor, estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores que os caminhos dos seus antepassados. Seguiam outros deuses, prestavam-lhe culto e adoravam-os, recusavam-se a abandonar as práticas e o seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele disse: como este povo violou a aliança que eu fiz com os seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova, ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como o fizeram os seus antepassados. Até aqui. Amém? Nós temos aqui um texto, onde que a gente acabou de ler, que fala sobre as características, a respeito das características de uma geração. E é um trecho, um texto muito triste quando a gente lê isso. Porque a gente vai ver que o povo de Israel, durante 40 anos, esteve sob a liderança de Moisés. E durante a liderança de Moisés, 40 anos de deserto, eles estavam ali. E toda aquela geração que saiu do Egito junto com Moisés morreu, e uma nova geração se levantou, e essa geração entrou com Josué na terra prometida. Eles conquistaram a terra, foi liderado por Josué na conquista da terra prometida. Mas depois que Josué morreu, e todos aqueles que estavam com Josué, a situação de Israel ficou ainda pior. Ela piorou a situação. Com a morte de Josué, aquela geração inteira que conhecia o Senhor se perdeu, e levantou-se uma nova geração que não conhecia ao Senhor. Aí eu fico pensando na minha cabeça, como é possível, você estar junto com a geração, viver junto com a geração e não ver os milagres do Senhor, não ver o cuidado do Senhor, não ver aquilo que o Senhor estava fazendo e não ser instruído pelos seus pais, pelos seus antepassados, em tudo aquilo que o Senhor estava trabalhando e fazendo com o povo. Ou seja, não era passado de geração para geração aquilo que o Senhor era. O Senhor não era conhecido no seu meio pelos seus próprios entes. Os seus pais não contavam aos filhos os feitos do Senhor. Os filhos não sabiam o que o Senhor tinha feito para que eles chegassem naquele lugar. Eles apenas chegaram lá naquela terra, uma terra que eles estavam conquistando, e o povo conquistando a terra, mas eles não conheciam a história toda para chegar ali. Essa geração que não conhecia o Senhor. E por esta geração não conhecer o Senhor, começou a se levantar os problemas, porque eles não conheciam o Senhor. Infelizmente, há pessoas que se contentam com pouca coisa. Tem pessoas que se contentam em conhecer a igreja,
em conhecer o pastor, em conhecer os irmãos, mas eles não se preocupam em conhecer o Senhor, em ter intimidade com o Senhor, em ter uma experiência com o Senhor. Então, quando o Senhor nos chamou, nos tirou de onde nós estávamos, para trazer para um lugar que Ele queria, Ele nos chamou para esse lugar de intimidade, para que nós possamos conhecê-lo e ter uma experiência, viver algo novo com Ele. E Ele nos permite isso. Agora, muitos de nós ficamos apenas paralisados com o pouco que a gente já tem. A gente entra na igreja, vê o ar-condicionado, vê uma cadeira confortável, a gente senta, é ministrado, essa voz, né, que você ouve toda noite, todo culto, quando você ouve uma palavra do Senhor, ouve esta palavra, mas ela não gera transformação no meu coração. Acaba que é uma palavra que não está sendo ministrada na minha vida. Por isso que eu sempre peço ao Senhor, Senhor, fala com o teu povo, fala ao coração da tua igreja, porque é o nosso coração que precisa ser mudado, ele precisa ser tocado de alguma forma, para que a gente possa entender que é mais do que estar na igreja, eu ter uma experiência com o Senhor. Porque é esta experiência com o Senhor que vai me fazer crescer e me fortificar. Esta experiência com o Senhor que vai fazer eu contar para os meus filhos quem é o Senhor na minha vida. Eu não posso viver da experiência da minha mãe, eu não posso viver da experiência da pastora, eu não posso viver da experiência do pai, eu tenho que ter a minha própria experiência com o Senhor. Eu tenho que caminhar em conhecer o Senhor. Então, quando eu leio sobre esse texto, é triste a gente constatar que houve uma geração que se perdeu por não conhecer ao Senhor. E nesse texto nós vamos identificar algumas características que nós precisamos estar atentos, para que nós também possamos não perder o Senhor de vista, de foco, né, de estar presente na nossa vida. Amém? Porque uma geração que não conhece o Senhor, uma geração afastada, uma geração decadente, a primeira coisa que ela faz, ela não se compromete. Lá no versículo 2:11 diz que então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Ou seja, quando a geração não conhece a Deus, ela vive um estilo de vida totalmente diferente daquilo que o Senhor ensinou. Ela vive totalmente, desinteressada pelos compromissos e pela casa do Senhor. O seu compromisso é consigo mesmo, com as suas vontades, com os seus desejos, com os seus próprios eus, A vontade interior sua é a que prevalece, a vontade de Deus sempre vai ficar para depois. Talvez, em algum momento da vida, você possa ser despertado para que o Senhor possa fazer alguma coisa. A vida com Deus requer uma disposição de fazer o bem àquelas pessoas, o que é bom, o que é certo diante de Deus. Ele nos chama para isso. Então, nesta noite, onde nós falamos sobre o Dia das Mães, e o nosso comprometimento com a nossa mãe, é todos os dias e não só no dia de hoje, numa comemoração, mas eu também quero te perguntar, qual é o seu nível de comprometimento com o Senhor? Como anda a sua experiência, o seu comprometimento com a casa do Senhor, com a sua vida diante do Senhor? Ou nós estamos sendo reprovados pelo Senhor, nós estamos fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, nós não estamos nos comprometendo com o Senhor. Estar na casa do Senhor não significa que você se compromete com o Senhor. Estar na casa do Senhor significa que você veio, porque o Espírito te trouxe para este lugar, para que você possa ministrar e ser melhorado, para que você possa entender aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo e nessa geração. Porque quando eu li esse texto, eu vi esse texto vivendo nesta geração que nós estamos. É a mesma coisa que olhar para a minha geração antepassada. Quando eu falo sobre a minha geração, eu fui rebelde com os meus pais também. Rebelde, eu não queria ouvir, achava que a igreja era muito chata, que era naquela época ainda era mais ainda, Porque hoje você tem ainda muita coisa que você mudou. Eu acho que a igreja melhorou, ela evoluiu. Mas assim, a gente falava que todo crente era chato. Era isso que a gente pregava. Não quero não culto não, porque crente é chato. E às vezes a gente tem essa sensação, por quê? Porque a gente não tem experiência com Deus.
Quando a gente vai na casa do Senhor, a gente vai para louvar ao Senhor. A gente não veio aqui para poder agradar ou para buscar alguma coisa. Você vem para poder glorificar o nome do Senhor. A gente vem aqui para poder falar: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor um dia me alcançou. Mas quando a gente é novo, a gente é imaturo, a gente não consegue ver essas coisas. A gente consegue apenas ver aquilo que está no meu coração, que é o meu desejo e a minha vontade. E quando eu falo em comprometimento, eu falo em nível de comprometimento, sim. Como anda o seu nível de comprometimento com o Senhor? Às vezes eu passo por lutas, por problemas, acho que o Senhor se esqueceu de mim, né? E que Ele não é comprometido comigo. Eu quero dizer que o Senhor sempre foi comprometido com você. Existe um comprometimento do Senhor com a sua vida que você não imagina. Mas o mesmo Senhor, aquele que aprovava, era aquele também que reprovava. Esta geração foi reprovada pelo Senhor. E quando a gente vê isso, nós vamos também aprender que uma geração que não conhece a Deus, ela se desvia do caminho do Senhor. Ela faz qualquer coisa, ela pega qualquer atalho para poder não andar no caminho do Senhor. No Juízes 2,17 diz assim: mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Amém? Quantas e quantas vezes a vida está parecendo difícil, as coisas estão travadas, e a gente sempre quer pegar um atalho para facilitar. Os atalhos é que nos paralisam, são os atalhos que nos fazem não entender aquilo que o Senhor tem para nós. Quando a gente pega os atalhos, nós nos desviamos daquilo que o Deus tem. Deus existe um propósito na sua vida. Nós, muitas e muitas vezes, nós somos motivados a mudar a nossa rota pelos atalhos, achando que nós vamos conseguir desviar daquilo que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para a sua vida é algo especial. O que o Senhor tem para a sua vida é algo que Ele tem para você. E o caminho do Senhor se chama obediência. Obedecer aos seus mandamentos, obedecer ao seu chamado, obedecer ao seu propósito. E quantas vezes a gente não quer obedecer? Quer se desviar desse caminho, fazer nossas próprias vontades, né? Se desviando do caminho, você acaba andando por aquilo que não é certo, aquilo que não é correto, aquilo que não é agradável ao Senhor. Não estou falando que a gente é santo, não. Nós erramos, sim. Mas se a gente faz escolhas, nós vamos aprender sobre escolha. Daqui a pouco eu vou falar sobre escolhas, né? Nós somos motivados, né, a permanecer firmes no Senhor, porque é este lugar, é esta casa, é este caminho que eu estou, que vai fazer que eu cresça, que eu amadureça, que eu possa frutificar, que eu possa plantar e possa colher. Porque o desvio sempre vai me levar para rotas alternativas, para lugares onde eu vou acabar me desgastando, onde eu não tenho nada para colher. Muitas e muitas vezes eu penso que às vezes o meu trabalho, eu tenho trabalhado demais, prosperado demais, ganhado demais ou ganhado de menos, né? Porque o Senhor não tem me abençoado. O Senhor te abençoa, o Senhor cuida de você, mas o Senhor também é aquele que também quer um relacionamento com você. Só se desviar do caminho é se desviar do propósito que Deus tem para a sua vida. Se desviar do caminho é você fugir daquilo que o Senhor tem. Não estou falando que você não pode ter, você pode ter, mas você também tem que fazer. O saber fazer, o know-how, melhorar o seu comprometimento, melhorar a sua qualidade de cristão. A sua vida cristã tem que ser melhorada. O nosso comprometimento tem que ser melhorado. Nosso caminho não pode ser desviado por qualquer coisa. Eu fico indignado quando eu falo que a pessoa não vem na igreja porque ela fica em casa por causa do jogo de futebol, porque ela não fica em casa, ela não vem na igreja porque é dia de ceia, porque alguém chamou ela para poder fazer um churrasco, né? Que a gente não vem na igreja porque, né, o Senhor não tem nada ali que me agrada hoje, né? O pastor que vai pregar hoje é o pastor William, então eu não gosto muito da pregação dele, né? Então hoje eu não vou. Então a gente fica assim, né? A gente sempre está dando algumas desculpas, criando alguns caminhos para poder não fazer aquilo que o Senhor nos chama.
Estar na casa do Senhor é se comprometer com aquilo que Ele tem para a sua vida. É estar aqui para receber aquilo que Ele tem para você. É ser instruído pela palavra do Senhor para que eu possa melhorar. Então, por qual caminho eu tenho andado? Qual caminho eu tenho escolhido? Quais têm sido as minhas vontades? Quais são os desvios que eu tenho feito na minha vida? E eu fico pensando sobre isso, eu fico pensando até sobre, né, essa geração de adolescentes, de jovens que a gente tem, o que nós pais temos ensinado a eles. Como nós temos ensinado a palavra do Senhor. Como nós temos ensinado eles conhecerem esse Deus. Porque nós temos uma geração de mães e pais que são totalmente, omissos na sua função de pai e mãe, que acabam aceitando os seus filhos, para deixarem os seus filhos conduzirem a casa, conduzirem a família, do jeito que quer. Eu conheço famílias com filhos de 4, 5, 6, 7 anos, que mandam na casa, que os pais não têm autoridade. Isso se chama desviar do caminho do Senhor, porque você não está cumprindo o propósito que o Senhor te chamou, que é ser pai e mãe desta família, cuidar desta família, cuidar desta casa. Esta está sendo uma geração que está sendo desviada do caminho do Senhor, dentro da própria igreja. Nós estamos na igreja, estamos desviando do caminho do Senhor, porque não temos obedecido aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, quando eu falo em obediência, eu falei a obediência é saber o que o Senhor tem, é saber o que o Senhor fala, qual é a palavra do Senhor para a minha casa, para a minha vida, para a minha história. Todos nós temos problemas, o pastor tem problema, a igreja tem problema. Não estou falando que você não tem problema, mas eu estou falando, se desviar do caminho do Senhor é muito pior, o preço é muito mais alto. Você entregar a sua família na mão de outros, porque outros que eu falo, porque você deve entregar para a internet, você entrega para a televisão, você entrega para tudo, são outros deuses que são levantados dentro da sua própria casa, e você deixa os seus filhos, essa geração, se corromper dentro dos seus próprios olhos. Você traz seus filhos para a igreja, senta do lado e põe o celular na mão dele, não ensina ele a ser instruído, não ensina a falar que é na hora do culto, você está na hora do culto, é na hora de ouvir a palavra, é na hora de receber uma palavra. Eu não sei o que ele está falando, não estou entendendo, não tem problema, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, e essa semente está sendo plantada. Porque se eu não pensar dessa forma, isso aqui vai continuar sendo um livro, sem sentido, com mais uma história que eu vou contar para os meus filhos. Existem muitos pais, bons contadores de história, contam as histórias que os reis viveram, que a Bíblia conta, desde o Gênesis, desde a criação, conta maravilhosamente para os seus filhos, mas não são modelos para eles. Se desviaram do caminho do Senhor, dentro da sua própria casa. Deixaram de olhar para o Senhor para poder ficar olhando outros ídolos. Deixaram de olhar para o Senhor para poder ficar, adorando outros deuses. E isso é sério para essa geração. Se nós não acordarmos, nós vamos também ter uma geração decadente. Aquela geração, quando Josué morreu, que Deus, para poder suprir a geração de Josué, e aqueles que estavam com Josué morreram, aquela geração, Deus teve que levantar juízes. Foram 14 juízes que foram levantados com qual propósito? De trazer o povo de volta para a presença do Senhor. Deus sempre levantou uma pessoa para poder trazer o povo de volta. Deus sempre levantava um juiz em determinada época para trazer o povo de volta. E quando esse juiz estava lá, a pessoa obedecia, ouvia a palavra, seguia os mandamentos, mas quando o juiz morria, o povo se dispersava. Agora hoje, nem o pastor a gente precisa ouvir mais, porque ele tem dentro da minha casa. Você escolhe qual pastor você quer ouvir. Qual tipo de palavra você quer ouvir? Motivacional, de crescimento, de prosperidade, de cura, de libertação. Não, mas não quero ser liberto hoje não, hoje eu quero para outra coisa. Então, a gente escolhe.
Porque isso que está dentro da nossa casa hoje. São outros deuses que estão sendo levantados dentro da nossa casa. Sabe o que te sustenta no seu dia a dia? Arroz e feijão. Arroz e feijão. É o que o seu pastor e a sua mãe e o seu pai dão na sua casa, na sua mesa. É isso que te sustenta. É muito bom ir para o restaurante, lá para o steakhouse, comer um camarão, né, comer uma comida diferente, gostosa. Isso é muito bom. Todo mundo tem direito de fazer isso. Mas o que te sustenta no dia a dia é o arroz e feijão. O que te sustenta nessa casa é a palavra que você ouve todos os dias. Se você não ouvir essa palavra, não é ela que te sustenta. Você está sendo enganado pelo seu próprio estômago. Se a gente não tomar cuidado, nós nos desviamos dentro da própria igreja. E isso está sério. E quando a gente desvia dentro da própria igreja, nós cometemos um outro erro. Nós violamos a aliança que fizeram com o Senhor. E eu achei isso muito interessante, porque assim, violar a aliança que fizeram com o Senhor. Vamos ler aqui no versículo 20 e 21. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações de Josué, que Josué deixou quando morreu. Josué morreu, junto com Josué existiam os jebuseus, né, os ateus e todos os zeus, né, estavam em voltas, né, e foram expulsos para poder conquistar a terra. O Senhor falou: olha, vou deixar todo mundo aí, vai ficar tudo à sua volta, porque você vai ter que, né, enfrentá-los. Né? A aliança que foi feita não foi feita com você, foi feita com os seus antepassados. E isso me fala muito sobre aliança familiar. Né? O Leonel, ele fez uma aliança com o Senhor. A pérola não tem escolha, a aliança já foi feita. Eu lembro do meu filho, quando nós fomos na apresentação dele, a gente conversando sobre isso, porque tem igrejas que batizam crianças pequenas, né? E nós, nossa igreja, nós não batizamos as crianças pequenas, porque nós entendemos que elas têm que ter maturidade, conhecimento, crer, se arrepender para ser batizada, né? Mas a gente respeita outras denominações. Aí meu filho falou assim, sobre meu neto, falou: ele não tem escolha, porque eu resolvi, né, servir ao Senhor. Eu achei isso interessante, porque era uma aliança que foi feita por uma geração. Eu não tive escolha, por mais que eu tivesse corrido lá, eu nasci dentro de um lar evangélico. Minha mãe e meu pai já eram crentes quando eu nasci, moravam em Palmeiras de Goiás. 25 dias, eu nasci dia 30 de novembro, 25 de dezembro eu estava no altar servindo de Jesus Cristo, 25 dias, na manjedoura lá, peladinho, né? Lá já na apresentação que teve lá na igreja. Então, quer dizer, eu não tive escolha, eu nasci num lar evangélico, essa aliança já havia sido feita. Por mais que a gente queira correr dela, se desviar dela, né, o Senhor nos traz de volta para o caminho da obediência. E quando eu falo que os meus antepassados fizeram uma aliança, né, eu tenho que seguir esta aliança, prosseguir. E nós vamos ver que esta geração, ela violou a aliança com o Senhor, que os seus antepassados tinham feito, né? Por ter feito uma aliança, aquilo que era mal, eles fizeram aquilo que era mal diante de Deus. Eles violaram todas as alianças que haviam feito. Eles adoraram outros deuses, se prostituíram, se envolveram, né, com outras mulheres, com outros casamentos, né, e acabou se virando uma mistura em Israel. E quando a gente fala em aliança, o que a gente fala em aliança? Primeira coisa que a gente pensa é só para casado, né? Aliança é casado, né? Você tem uma aliança no dedo aí que representa o casamento, o compromisso que você tem. Mas quando Deus fez uma aliança com Israel, Ele fez assim: olha, eu escolhi um povo, peguei esse povo, de um punhado de gente que tinha, peguei esse povo, separei ele, coloquei ele aqui, porque esse povo eu escolhi e vai ser o meu povo. É essa aliança que Deus fez com este povo, e Deus nunca violou esta aliança.
Por mais que você corra dela, o Senhor continua firme, fiel e constante. Por mais que a gente fuja do compromisso e viole essa aliança, o Senhor é inviolável a aliança com Ele. Ele não quebrou a aliança com você. A aliança continua a mesma. Então este povo aqui, essa geração, violou essa aliança. E nos traz esse significado também, né? Que é em qualquer momento, não é só na alegria e na tristeza. É em todos os momentos. No tempo bom e no tempo ruim, o Senhor está junto. No tempo da dor, no tempo da alegria, o Senhor está junto, né? Israel havia se comprometido em servir a Deus, em viver unido com o seu Deus até a morte. Porém, eles quebraram esta aliança. Então, a aliança é mais do que um sinal, é algo que está no nosso coração. Ele tem que estar escrito, ele está marcado, mas nunca vou fugir a palavra, circuncidado no seu coração, né? A circuncisão veio para o seu coração, ela foi selada, né? Então Deus fez um sinal no seu coração, falando: você é povo escolhido, nação santa, você é povo de Deus, não é opção sua. Deus te escolheu e te trouxe porque você é um povo escolhido. Então este é o sentimento que nós temos que ter, que Deus é maravilhoso com a gente, Deus é bom com o seu povo, bom até para corrigir a gente, porque quando a gente precisa de correção, nós temos que ser corrigidos. E a gente viu que aquela geração, ela não foi corrigida, porque os seus antepassados adoravam a Deus, fez uma aliança com o Senhor, mas não ensinou para outra geração quem era esse Deus. Não mostrou para eles o poder que tinha esse Deus. Não ensinou a essa nova geração o que o Senhor era na vida deles. E isso nos chama para a responsabilidade também de nós entendermos que nós temos a obrigação moral, espiritual, de ensinar na nossa casa quem é o nosso Deus. O Senhor nos chama para um comprometimento, né, de não violar a aliança que eu tenho com Ele. Eu e você, a igreja. A aliança, ela é indissolúvel. O Senhor, Ele te escolheu de uma forma especial. Mas a gente vê também que o nosso Deus é um Deus que zela pela sua palavra. Ele zela pelo aquilo que Ele é. E uma geração que não conhece a Deus, ele é prisioneiro das consequências. Eu até pus um videozinho, acho que o Leonão usou esse texto também lá no final, e eu achei bem interessante. Onde que eu pus um videozinho no nosso grupo lá, onde que a criança nasce, cresce, e ela vai se formando, moldando, né, sendo moldado pelo tempo e pela vida, até a velhice. E quando ele chega no final da vida, lá no finalzinho do vídeo aparece assim: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Deus não te obriga a nada. Deus deixa você escolher. Faça as suas escolhas, mas não reclame das consequências, porque você vai ser prisioneiro delas. Porque a palavra do Juiz 2,15, ele diz: sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Nós precisamos compreender, entender que as nossas escolhas, as nossas atitudes, elas geram consequências, né? E aqui nós encontramos uma geração que tendo que enfrentar as duras consequências de não conhecerem a Deus. E quem era? As consequências vinham de quem? Era do inimigo? Não era, o próprio Deus, né? Era o seu julgador. O próprio Deus, né, estava ali corrigindo o seu povo. Por isso que Hebreus 10:31 fala para nós: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ou seja, como é bom a gente poder contar com o favor de Deus. Não é isso? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é, né? Mas também é muito triste a gente poder ser reprovado por Deus. Então, o cuidado que a gente tem que ter é com isso, que a sua escolha vai ter uma consequência. E essa consequência ela pode ser muito boa, ou ela pode ser também muito ruim. Porque Deus faz presente em todo momento da sua vida. A partir do momento que Deus te escolheu, que você é povo escolhido, povo separado, toda a sua vida, todas as suas escolhas, todo o seu caminho está nas mãos do Senhor. E você está sendo julgado pelas mãos do Senhor. Você está sendo, passado na balança pela mão do Senhor. E quando a gente fala nisso, eu não quero pôr medo no seu coração. Eu quero pôr temor no seu coração. Porque eu quero que você entenda. Temer a Deus é saber que o meu Deus é grande, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Ele criou todas as coisas e nos trouxe até aqui. E que Ele vai continuar cuidando de cada um de nós. A mão de Deus tanto pode ser o favor de Deus, quanto a oposição de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Então, nesse caso, lá dessa geração, Deus estava se colocando como opositor. Ele mesmo, olha, vou pegar esse povo, vou deixar no meio desse punhado de gente aqui, e é esse povo que vai te atacar, porque eu vou deixar ele te atacar. Mas quando o povo chorava, gemia, reclamava, não, chegou na hora, eu vou levantar um juiz. Vou lá, levantava o juiz, esse juiz ia, expulsava todo mundo, ficava em tempo de paz. O juiz morria, começava a mesma coisa. Então a gente vê que Deus é aquele que cuida. Quando a gente faz escolhas erradas, você tem que ir preso para poder pagar. Mas Deus ainda, mesmo na sua infinita misericórdia, Ele ainda nos traz para um lugar de descanso, que é falar, olha, eu estou ouvindo o seu choro, eu estou ouvindo o seu clamor, eu estou ouvindo o seu gemido, chegou o tempo do refrigério, Aí a gente vai lá, recebe o refrigério, fala, que bom, o Senhor me levantou, agora eu não preciso mais do Senhor, deixa eu pegar aqui, pôr debaixo do braço, e vou embora, cuidar da minha vida, porque o Senhor foi bom e me trouxe até aqui. Quantos de nós faz isso? Ou será que isso só eu? É ruim a gente falar sobre isso, A gente chamar para a responsabilidade, chamar para entender que o Senhor é aquele que cuida, Eu não estou querendo trazer medo ao seu coração, eu quero que você desperte o seu coração para que Deus possa fazer mais, que você possa ser abençoado, que você possa ser direcionado, que a sua casa seja uma casa de paz, que a sua casa seja uma casa de harmonia, que Deus possa trabalhar de uma forma especial na sua vida, que você possa receber aquilo que Deus tem para você. Joênia? Você vai receber aquilo que Deus tem para você, Eu vou receber o que Deus tem para mim, o Nilton vai receber o que Deus tem para ele. Então, cada um de nós tem uma porção, e essa porção cabe a cada um de nós escolhê-la. Quando o maná caía no deserto, cada um ia lá e pegava a porção. Agora, tem gente que está pegando a porção inteira, achando que vai viver só com ela. Ela apodrece, o tempo vai passar. Então, os juízes eram levantados com esse propósito, de trazer dignidade, trazer esperança, trazer reconciliação, trazer, refazer a aliança com Deus. Mas quando essa aliança era feita, ficava tudo bem, e o povo voltava a louvar a Deus, voltava a glorificar o nome do Senhor. Aí o juiz morria, o povo sumia. Ou seja, a aliança era com o juiz, não era com o juiz, a aliança é com você. Jesus veio e fez uma aliança eterna com a gente. É Ele que faz a aliança. Então, quais têm sido as nossas escolhas? Como nós temos levado a nossa vida? Por que caminhos nós temos andado? Então, tudo isso é para a gente refletir. As suas escolhas têm o preço das consequências. Então, você é prisioneiro de tudo aquilo que você escolhe. Não esqueça isso. Você é prisioneiro das consequências das escolhas que você fez. Você é livre para fazer escolhas, mas as consequências, elas não são. Amém? E continuando, versículo 18 e 19.
Sempre que o Senhor se levantava, que lhes levantava o juiz, ele, o Senhor, estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos diante deles, daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e adorando-os. Ou seja, diz o texto isso, que o povo era inconstante no seu caminhar. A inconstância, ela nos paralisa. A inconstância nos faz desviar do nosso propósito. A inconstância nos faz, voltar para caminhos ainda piores. O povo, eles clamavam, buscavam ao Senhor, o Senhor se compadecia, mandava o libertador libertava o povo e eles abandonavam o Senhor depois que o juiz morria. Será que essa atitude tem alguma semelhança no nosso dia de hoje? Será que essa atitude desse povo, que a gente só procura Deus na hora da dor, só procura Deus na hora do desconforto, só procura Deus na hora que a gente está passando por necessidade, passando por luta, passando por enfermidade, passando por problema financeiro, a gente procura Deus. Deus, olha para mim, eu estou precisando de uma bênção, estou precisando, da mão do Senhor, do favor do Senhor sobre a minha vida. Não é errado a gente pedir ao Senhor, o negócio é a nossa posição, a inconstância que nós temos de servir ao Senhor, a inconstância no nosso caminhar. O que eu falei, é muito bom a gente prosperar, é muito bom a gente crescer, mas tem gente que não pode crescer, porque se ele crescer, nunca mais ele volta na igreja, nunca mais ele ouve uma palavra do Senhor. Ele vai comprar uma fazenda e vai ficar lá cuidando de 1000 cabeças de gado. Infelizmente isso é verdade, porque não sabe conciliar a bênção do Senhor que chega na sua mão para quem o Senhor é na sua vida. Então, se eu não souber quem é o meu Deus e continuar servindo esse Deus com integridade, pureza de coração, Deus vai me levar também no banho-maria, vai me empurrando, não é? Você não está empurrando Deus? Deus também vai te empurrando. Então a gente tem que entender isso, que o Senhor, Ele não é inconstante na nossa vida. Então, se você for constante no seu caminhar, eu tenho certeza que Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca vai te deixar. Nunca Deus vai deixar de olhar e cuidar de você. Nós temos aqui o Aledino, já contou a experiência dele, de milhões que já teve na vida dele, quantas coisas ele teve. Naquela época tinha tudo, hoje não tem nada e tem tudo. Porque depois que perdeu tudo, encontrou Deus. E quando encontrou Deus, encontrou tudo. E Deus sempre é o supridor, o provedor, aquele que cuida da família, que cuida da casa, cuida dos seus. E o que é que eu tenho que ser? Eu tenho que continuar sendo constante no meu caminhar. Porque a inconstância me faz desviar do caminho do Senhor. Então, quando eu falo sobre ser inconstante, a falta de conhecimento, a falta de saber quem é Deus, me leva a um relacionamento superficial. E nós vivemos numa geração de superficialidade. Nós vivemos numa geração onde as pessoas não querem ler, porque ler dá trabalho, gasta tempo, gasta trabalho, e além de eu ler, eu não estou entendendo nada também, então para que eu vou ler? Porque quando eu leio, eu tenho que interpretar a leitura, e quando eu tenho que interpretar a leitura, vai exigir esforço, então isso é um problema. E quando eu vou ler a Bíblia ainda, eu tenho que orar para pedir o Espírito Santo para poder me ajudar a interpretar ainda, é outro problema também, Então a gente é inconstante. A gente vive numa geração inconstante, superficial, porque não quer se aprofundar em intimidade com o Senhor. Porque intimidade, profundidade, exige esforço. Esforço, esforça-te, tem de bom ânimo. Nessa palavra que a gente tem do Senhor, mas eu só lembro dela na hora que eu estou para baixo. Esforça-te. Mas aí eu continuo sendo superficial. Ser superficial é não ter a capacidade de compreender que o céu, o mundo, todas as coisas foram criadas pelo Senhor. É não ter a capacidade que Jesus, o plano de salvação já estava estabelecido lá. Ele já era eterno.
Quando o Senhor resolveu criar um homem à imagem e semelhança, Ele já tinha um plano de salvação. Jesus já estava presente. Porque quando o verbo fala, eu sou, e lá o verbo se fez carne, né? Ele fala que ele já estava lá no início, antes que o mundo fosse criado, Deus já existia. Jesus já estava ali presente. E o plano de salvação já havia sido estabelecido. Por quê? Porque o Senhor conhece a fragilidade do nosso coração. E por Ele conhecer essa fragilidade, depois de todas as coisas criadas, né, que veio o dilúvio, que veio tudo, e tudo mudou, e levantou Moisés, ele falou assim, não, eu tenho que separar um povo. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse povo vai ser referência para o mundo, porque eles vão conquistar o mundo. Eles vão conquistar o mundo, esse era o propósito de Deus. Que os judeus, o povo que foi levantado, os israelitas ali, fosse o povo escolhido para dominar e conquistar o mundo, de todas as formas. Porque espiritualmente o Senhor estava com eles. O Senhor levantava os braços e todas as vitórias eram ganhas. Os inimigos eram derrotados. Eles eram derrotados através do poder de Deus. O povo não fazia nada, era Deus que lutava. Então, quando a gente vê isso, que esse povo escolhido era para ser o quê? Referência para o mundo. Agora a gente está vivendo uma outra realidade. O mundo está sendo referência para a igreja. O mundo está sendo referência dentro da igreja. Então, quando eu falo que a gente tem que libertar a nossa mente, né, para entender o que Deus está falando, é para falar, olha, existe uma geração que você é responsável por ela. Esta geração que você está, é a geração que está nas suas mãos, para que você possa transformar, e transformar começando na sua casa, começando dentro da sua família, sendo referência dentro da sua casa e da sua família. Porque se você não for, nós vamos acabar vivendo isso, essa inconstância no nosso caminhar. Um crente inconstante é um crente imaturo, que continua sendo criança, que não vai crescer. A inconstância no caminhar nos leva à paralisação. Uma criança, quando ela começa a caminhar, o que a gente faz? A gente dá os primeiros passos, ensina, segura, né? Vai ali conduzindo. Quando ela aprende a caminhar, você deixa ela caminhar sozinha. E o que ela faz? Ela cai por muitos lugares. E é isso que muito crente está na igreja, está caindo por muitos lugares, porque ainda não tem firmeza na sua fé, não tem firmeza no seu Deus, não tem firmeza naquilo que Deus é, e ele se recusa a tratar o seu coração. Eu acho que a pior coisa que tem é um coração duro, um crente de coração duro, de dura cerviz. Esse era o povo que Deus escolheu para trabalhar, hein? A gente fala lá atrás, quando você lê, um povo de dura cerviz, um povo de coração, né, duro. Juízes 19, 2:19. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores dos que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe cultos e adorando. Recusavam-se a abandonar as suas práticas e seu caminho obstinado. Eles se recusavam a abandonar as suas práticas e queriam continuar no seu caminho, porque existia uma obstinação no seu coração, para que eles continuassem, né, fazendo o que era errado, sabendo que estava errado, mesmo assim não queriam ser tratados por Deus. Aí Deus tinha que deixar gemer, sofrer, né, passar por dores, para que Deus pudesse depois levantar alguém e falar, agora chegou o tempo de paz, do seu coração ser cuidado. Porque o seu coração está doente, a sua alma está doente, a sua vida está sendo doentia, você está mal, você precisa de cura, né? Então o que precisa de cura? O seu coração. Mas aquela geração é uma geração tão difícil, que ela não se deixava nem ser tratada, o seu coração. E quando eu penso sobre isso, não deixar ser tratado o coração, eu vejo que nós vivemos numa geração onde ninguém quer ser tratado nas suas emoções, ninguém quer ser tratado no seu coração, o seu coração continua frio, duro, insensível. A gente fala sobre Rio Grande do Sul,
lá, a catástrofe do Rio Grande do Sul. Está vivendo um momento desastroso, né? Não estou falando que cada um tinha que fazer, né, dar as coisas, não é isso, né? Mas você levantou uma oração em favor daquele povo, em favor daqueles que estão ali, daquela situação que a gente está passando ali, são os seus irmãos, né? Quer dizer, tem gente de coração tão duro que nem se preocupa com a dor do outro, está preocupado com o seu próprio esforço, com a sua própria dor, né? O seu, gente tem que ir atrás do nosso ganha-pão, sim, tem que trabalhar sim, se não trabalhar não come. Fala, né? A Bíblia fala isso, olha, você só vai comer se trabalhar. Do suor do teu rosto, né, comerás. Então a gente fala assim, mas assim, a gente tem um coração tão duro que a gente fica preocupado apenas com o nosso eu, com as nossas dores, com as nossas limitações, com aquilo que a gente quer. Mas Deus está falando, olha para fora, você é igreja. Você é igreja, você tem uma tarefa, você tem uma missão, você tem um propósito, você tem algo maior do que você. A igreja foi feita não para você, a igreja foi feita para os outros, você é parte dessa igreja. Então, quando a gente fala sobre isso, tratar o coração, a gente vai ver que Deus está inserido, né, nesse processo de tratamento. Ele quer tratar a minha vida, a sua vida, né? E a gente, como é que é tratado? Conhecendo a Deus, né? Tendo intimidade com Deus. Nós vivemos numa geração que é totalmente, né, rebelde, rebelada, né, contra Deus. Ela se levanta contra Deus, porque tudo que Deus faz é chato. Porque eu quero ir para o show da Madonna, eu quero ir para o Rock in Rio, eu quero ir, né, para viver outras experiências, eu quero, sabe, que aqui realmente a gente tenha, pastor, o senhor não traz ninguém para poder pregar aqui, uma pessoa diferente, né, um showzão assim aqui dentro, né? Às vezes a gente quer isso, né? Por quê? Porque é um coração duro, um coração rebelde, não quer ser tratado por Deus. Então a gente quer viver novas experiências, porque viver as coisas de Deus é chata. Mas sabe por que ela é chata? Porque não tem profundidade. Quando você começar a se aprofundar no que Deus é, no que Ele fez, no que Ele tem feito na sua vida, você vai parar e pensar e falar, como Deus tem sido bom. A vida está difícil, agradeça ao Senhor. Ela está sendo difícil porque você é difícil. Às vezes a gente tem que ouvir umas verdades, né? Às vezes a gente fala assim, a vida está dura, pastor, né? Está dura, mas como é que você tem sido também? Você também tem sido duro? Você tem se quebrantado? Você tem buscado ao Senhor? Você tem colocado a sua vida? Tenho. Tem alguma coisa acontecendo? Vamos orar, vamos ficar juntos ao Senhor. Mas mais do que isso, a gente tem que entender quem a gente é. Se eu não conhecer quem eu sou, eu não vou conhecer quem é meu Deus. Eu tenho que conhecer o meu Deus, saber que eu sou semelhança dEle. Se eu não for igual a Ele, alguma coisa está errada. Deus te chamou para ser semelhante a Ele, te fez semelhante a Ele, você espelha Jesus, Jesus mora no seu coração, então o seu coração não existe mais, é o coração de Jesus que está em você. Então se Ele não está em você, alguma coisa está errada. Se não existe amor, né? Você não se compromete, você se desvia do caminho, você viola a aliança, você é prisioneiro das consequências, é inconstante no seu caminhar, recusa ser tratado ao coração, alguma coisa está errada. Nós vivemos numa geração totalmente distorcida da verdade. Nós vivemos numa geração onde as pessoas estão com os olhos cheios de escamas e não querem ser tratados. Nós vivemos numa igreja onde a igreja está inconstante, por quê? Porque eu sou inconstante, eu sou igreja. Nós vivemos num tempo onde as coisas não estão acontecendo, por quê? Porque eu não quero fazer, porque eu estou cansado. Nós vivemos num tempo onde não existe evangelismo, por quê? Porque o evangelismo cansa, tem esforço. Você acha que é fácil conquistar? Não é. O povo lá que estava lá, para poder conquistar a terra, eles tiveram que lutar. Deus estava com eles, mas eles não tiveram que arregaçar as mangas e ir para lá, para a luta. Viver aquilo que Deus tem, viver os sonhos de Deus, não é simplesmente sentar e esperar. Viver os sonhos de Deus é se colocar nas mãos do Senhor e deixar Deus trabalhar. Viver os sonhos de Deus é falar, olha, Deus, eis-me aqui. E falar eis-me aqui não é fácil não, gente. Quando você fala isso,
existe uma consequência. Você tem que pagar um preço para poder fazer aquilo que Deus quer. Então, nesta noite, mais do que comemorar o Dia das Mães, eu quero que você comemore quem é o seu Deus na sua vida. Eu quero te chamar para que a gente possa orar, que a gente possa colocar esse momento, né? Esse momento espiritual, porque a igreja é um momento espiritual, né? Esse momento espiritual na presença do Senhor. Fala, Senhor, eu estou aqui. Eu faço parte dessa geração decadente, dessa geração sem profundidade, dessa geração sem intimidade, dessa geração atropelada, né, que a gente está vivendo. Eu faço parte de um tempo onde que a tecnologia tomou conta dos meus afazeres, eu faço de um tempo onde que eu não quero me comprometer, eu faço de um tempo onde que eu tenho desviado dos seus caminhos, mas eu quero melhorar. A partir do momento que eu tenho consciência de que eu preciso melhorar, e eu quero melhorar, porque às vezes eu sei que eu preciso, mas eu não quero, continua no seu lugar e vai sofrendo as consequências, né? Então a gente tem que pensar nisso. Se eu quero melhorar, eu preciso melhorar, eu primeiro tenho que reconhecer que eu estou errado, sou pecador, preciso de conserto, preciso de uma nova oportunidade. Existe Deus, que é aquele que é constante. Ele é constante, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e amanhã. E Ele está aqui nesta noite. E eu tenho certeza que Ele vai ministrar ao seu coração, que Ele já está falando ao seu coração. Eu quero te convidar para ficar em pé, para que você possa fechar os seus olhos, pensar sobre isso, pensar sobre esta geração. Qual é a geração que eu estou vivendo? Qual é o tempo que eu estou vivendo? Como eu tenho conduzido a minha vida? Como eu tenho me posicionado diante das lutas, das adversidades? Como eu tenho me posicionado diante da minha família? Como eu tratei a minha mãe hoje? Eu fui digno, o filho digno, né? Como eu tenho sido todos os dias da minha caminhada? Como eu tenho tratado a minha esposa? Como eu tenho tratado os meus filhos? Como eu tenho tratado a mim mesmo? Como eu olho para mim? Tem gente que se olha para a gente mesmo, né? Quando a gente tem pessoas que olham para si mesmo, né? E são acusadores de si próprios. Eu estou falando isso por mim. Eu nunca aceitaria ser pastor há 20 anos atrás, porque eu olhava para mim e eu falava, eu não posso, eu tenho tanto pecado, eu tenho tanto erro na minha vida, que eu não posso aceitar esse desafio. Pastor não é santo, pastor está no processo também de caminhada, igual você. Então quando eu fui chamado para esse ministério, eu falava, não sou digno dele, não posso ser. E as pessoas chegavam, outros chegavam, fiz seminário, fiz isso, fiz aquilo, e por final acabei sendo pastor, porque era o propósito do Senhor na minha vida. Mas mais do que isso, qual é o propósito para a sua vida? Não olhe para você e julgue você mesmo. Olhe para o Senhor que já te libertou, olhe para o Senhor que já não existe acusação mais sobre a sua vida. Olhe para o Senhor e fala, Senhor, obrigado pela oportunidade que eu tenho de mais uma vez de estar na sua casa, de entregar o meu coração, para que o Senhor possa tocá-lo, para que o Senhor possa mudá-lo. Obrigado, Senhor, porque eu continuo sendo um homem rude, um homem duro, com o coração duro, mas eu tenho a cada dia a oportunidade de falar com o Senhor, e o Senhor tem trabalhado diariamente no meu coração, e eu tenho sentido essas mudanças, eu tenho visto aquilo que o Senhor está fazendo, eu reconheço que eu preciso de mais. É isso que a gente tem que fazer hoje, de colocar diante do Senhor o reconhecimento de que eu preciso de mais de Deus, para que eu seja menos de mim. Amém?